O primeiro conceito que você precisa aprender é o que é o Shell. Bom, todo computador necessita de uma interface humana. No Linux, a mais simples dela é o Shell e foi herdada do Unix. Em termos técnicos, o Shell é simplesmente um interpretador de comandos que analisa o texto digitado na linha de comandos, que é chamado também de prompt, e executa aquele determinado comando, exibindo ou produzindo um resultado para o usuário. O prompt do Shell pode variar dependendo do usuário que está utilizando o sistema naquele momento. O sinal dólar indica que um usuário comum é que está utilizando a máquina. E o sinal tralha, o jogo da velha, significa que é o superusuário, o root, que está utilizando o sistema. Então, assim, de forma bem simples, você sabe se você está logado com usuário simples ou com usuário root. O superusuário é o administrador do sistema Linux. Ele é especial porque tem poderes para fazer absolutamente tudo no sistema, até apagar o próprio sistema. E ele é conhecido no Linux como usuário root. Um outro conceito importante que você precisa aprender é que o Shell é repleto de variáveis, que são conhecidas como variáveis de Shell. Durante a execução do Bash, que é um dos tipos de Shell disponíveis e o mais comum, são mantidas algumas variáveis especiais que contêm alguma informação importante para a execução do Shell ou de programas. Essas variáveis são carregadas no início da execução do Bash ou de outro Shell e também podem ser configuradas pelo usuário ou algum programa a qualquer momento. A primeira variável que iremos abordar nesta aula de noções fundamentais é a PS1, ou simplesmente Prompt String 1. Essa variável guarda o conteúdo do prompt de comandos do Bash quando ele está pronto para receber comandos. É uma variável que varia muito de acordo com cada distribuição ou instalação do Linux. Você pode mudar o conteúdo de qualquer variável do seu shell a qualquer momento. No caso, se você mudar o conteúdo da variável PS1, você vai mudar o prompt do seu shell. Então, o PS1 ele tem algumas variáveis especiais, como o /u, /h e /w. Cada um desses caracteres é interpretado de forma especial. O _u é utilizado para representar o nome do usuário. O _h é utilizado para representar o nome do sistema, o hostname. E o _w maiúsculo é o diretório corrente. Um exemplo de prompt seria /u, o irá, arroba, /h notebook, que é o nome do computador, /w maiúsculo, home, que é o diretório home, onde eu poderia estar logado, e aí o símbolo de usuário comum, que é o dólar. Então você pode mudar o conteúdo dessas variáveis a hora que você quiser. Então vamos dar uma olhadinha aqui na variável PS1 dessa máquina, né? Eu posso dar aqui o echo dólar PS1 e eu vou ver o conteúdo da variável PS1 dessa máquina. Então eu tenho ali entre colchetes, né, o /u, que é o usuário, /root, arroba /h, que é o hostname, espaço /w maiúsculo, que é o diretório corrente, e aí eu tenho o $, que vai informar a dólar se é um usuário comum e tralha se é um usuário root. Vamos supor que no lugar do espaço eu queira colocar 2 pontos. Então eu posso simplesmente colocar aqui PS1 igual. Eu posso até copiar isso aqui que está aqui, entre aspas, e no lugar do espaço, por exemplo, eu coloco aqui 2 pontos. Dou um Enter e imediatamente observo aqui que o meu prompt mudou. Olha, eu troquei o espaço por 2 pontos, olha os 2 pontos aqui. Então essa é uma variável que ela tem efeito imediato no Bash, né? Dentro desse contexto que a gente está, e é bom que você saiba, né, que se eu deslogar e logar de novo nessa máquina, isso não tem efeito definitivo. Ou seja, se eu fizer isso daqui, sair dessa máquina e logar nela de novo, o meu shell volta
para o meu prompt de shell volta para o que estava antes, né? Então eu preciso salvar essa alteração dessa variável PS1 em algum lugar para que ela sempre possa ter efeito toda vez que eu logar na máquina, mas isso é um assunto de uma próxima aula. É muito provável que no decorrer do curso você vai ver a demonstração de algum comando que na hora que você for tentar na sua máquina virtual ou até mesmo no seu Linux local, você não vai encontrar esse comando, porque ele pode não estar instalado no seu Linux. Então, o que fazer nessa hora? Se o seu Linux utiliza uma distribuição Red Hat, CentOS ou Fedora, você pode utilizar o comando yum, what provides, e o nome do comando que você não achou. E aí o yum vai te informar em qual pacote aquele determinado comando está para que você possa fazer a instalação. Já se você estiver utilizando um Debian ou um Ubuntu, o comando apropriado para você fazer essa busca é o apt-file, comando search ou find e o nome do comando desejado. Então vamos ver como é que a gente faz essa busca por comandos ou por arquivos, né, que possam não existir na nossa distribuição Linux e a gente quer achar em qual pacote aquilo existe para que a gente possa instalar e, enfim, executar o comando ou fazer o que a gente precisa fazer, né? Se você estiver usando uma distribuição baseada em Red Hat, CentOS ou Fedora, muito provavelmente você tem aí o gerenciador de pacote yum, né? Esse gerenciador de pacote é comum nessas distribuições. O yum tem um comando nele que chama what provides. Então você pode dar o comando yum, what provides, e de repente eu quero saber qual pacote que provê, por exemplo, o comando httpd, né? E aí o yum vai me falar que eu tenho vários pacotes, né, que provê aí para mim o httpd server. Então aqui eu tenho o Apache Server. Então, como eu sei agora que é o httpd, que é o nome do pacote que tem o comando httpd, eu posso simplesmente utilizar o yum install httpd e aí ele vai de fato baixar no repositório específico e fazer a instalação do httpd. No caso aqui, eu já tenho ele instalado e ele não vai fazer absolutamente nada. Então, nas distribuições baseadas em CentOS, Red Hat ou Fedora, é muito bom você guardar o comando yum what provides, ou que provê, né? What provides e o nome do comando, o nome do arquivo. Ele vai te falar em qual pacote aquilo está para que você possa instalar, né? Então isso é muito útil quando você utiliza uma dessas três distribuições. Vamos ver agora como é que a gente faz a mesma coisa numa distribuição baseada em Debian ou Ubuntu. Em uma distribuição Debian ou Ubuntu, né, a gente não tem o comando yum e também não tem nada parecido com o what provides, né? O que a gente pode ter é um comando chamado apt-file. No caso aqui, o apt-file ele não está nem instalado. Então, eu precisaria dar o comando sudo apt-get install apt-file. E aí eu vou instalar o pacote do apt-file. Uma vez instalado o apt-file agora, né, eu posso dar um sudo apt-file update para que ele baixe uma lista de arquivos dos repositórios lá do Ubuntu, né? Então ele vai fazer isso daí. Uma vez que ele baixou essa lista, né, agora eu posso, por exemplo, utilizar o apt-file find, por exemplo, o comando httpd. E aqui ele vai me mostrar uma lista, né, de pacotes que contém o httpd, né? Não é uma coisa tão limpinha igual lá no what provides, né? Mas aqui eu vou ter, por exemplo, uma lista de diversos pacotes que contém aí algum arquivo chamado httpd, né? Essa busca
ela é um pouco mais suja, vamos assim dizer, com mais arquivos, né, do que lá no Yum, né? Mas, por exemplo, aqui, né, eu posso ter, por exemplo, um pacote chamado Apache 2, né? Então aqui eu tenho Apache 2 bin, Apache 2 dev, né? E aí eu poderia, por exemplo, tentar instalar com apt-get install Apache 2. Faltou sudo. E aqui ele vai achar o pacote Apache 2. Então aqui ele faria, na realidade, a instalação do servidor web Apache nesse Ubuntu, né? Então o apt-file ele é útil para você fazer essa busca, né, por arquivos ou comandos, né, que não estão em pacotes instalados no seu Ubuntu Debian. E aí ele vai buscar essa lista lá no repositório e te falar em qual pacote ele achou aquele determinado comando ou arquivo para que você possa então utilizar o apt-get para fazer a instalação desse determinado pacote.